Qual o maior risco que o empresário tem? É não conhecer os riscos. Fala, Marcelão, vamos aí para um bate-papo aí sobre a sua área, nosso especialista da parte jurídica do Dojo of Business, meu sócio na Zenit Santos, Zenit Moema, Zenit Brasil, sócio no Instituto, irmão, amigo, mentor, e vamos embora lá bater um papo e falar daquilo que tu mais domina, né, na tua profissão, teu segmento, parte jurídica. Fala, Cavaca, vamos embora bater esse papo. Nada mais do que a gente conversa diariamente. Com certeza. Vamos ver se a gente ajuda essa galera aí poder fazer a coisa certa nas academias. Bom, tem algumas perguntas aqui separadas para você, né, na questão burocrática, que eu falo que é a parte mais chata, que é a parte que eu passo a bola. Por isso que eu fui procurar o Marcelo como sócio, né? Eu falei, eu vou ter que arrumar um advogado para tomar conta das academias. Me fala um negócio, Marcelão. Nas academias, qual é o setor que você acaba vendo que correm mais riscos, né, os maiores riscos de uma academia no setor jurídico? O que pode ser assim um grande problema para uma academia que ninguém presta atenção? Nos meus 30 anos de advocacia voltados aí para empresários, o que eu percebo? Que o empresário, de um modo geral, o maior problema que ele tem não é sobre os riscos que ele identifica. O maior problema é que ele trabalha duro, trabalha bastante, trabalha incansavelmente, mas sem conhecer os riscos, né? Então, é até uma resposta um pouco enviesada, que você falou, pô, o que pode ser de maior problema? O maior problema é o empresário não conhecer os riscos. Eu costumo dizer o seguinte, que grandes empresas, grandes corporações, elas fazem mapeamento de risco, né? Então, elas contratam especialistas para que eles olhem para a operação como um todo, 360 graus, e identifiquem onde há riscos. E aí leva para o empresário dizer, olha, você tem esses riscos, e o empresário normalmente ou ele corrige os riscos, ou ele minimiza os riscos, ou quando demanda às vezes muito investimento, ele faz um planejamento para poder atacar esses riscos. Então hoje, respondendo objetivamente, qual o maior risco que o empresário tem? É não conhecer os riscos. É querer jogar o jogo sem conhecer a regra, Perfeito, é né? isso Ou aí. então você vai lutar uma competição e você não estudou seu adversário, né? Então você Exato. acaba não tendo noção daquilo que pode acontecer contigo e você vai ser pego de surpresa. Exatamente. Você não conhece o seu oponente, o seu adversário, o cara é o maior passador de guarda, é um Rodolfo Vieira da vida, e você acha que a melhor estratégia é chamar na guarda. Boa. 3-0. E agora vamos entrar num tema que a gente conversa muito, né? Você sempre traz esse tema nas nossas aulas, palestras, no programa. Contrato. Contrato para a academia. Vamos lá dizer, o contrato para o aluno, né? Quais são, obviamente que um contrato é muito amplo, né? Eu vejo Sim. você me ensina muito em relação a isso também. O contrato ele é atualizado constantemente devido a novas situações que surgem, né, diariamente, semanalmente. Mas um ponto de partida, que temas e pontos que não podem faltar num contrato para uma academia, o básico bem feito ali. Acho que a primeira coisa é o dono da escola, da academia, se conscientizar que o contrato ele não se resume a resguardar a academia para cobrar a mensalidade do aluno, né? Um contrato bem feito, ele deve ser equilibrado, então eu preciso ter direitos e obrigações de maneira muito claras, tanto para a escola quanto para o aluno. Então o contrato ele protege não só a escola, ele deve proteger também o aluno. Então o aluno precisa ter ciência daquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer. Então, por exemplo, a gente precisa ter regra num contrato muito clara sobre pagamento, sobre cancelamento. A gente, né, recebe muita demanda, muita consulta em relação a, puxa, eu posso cancelar? O que eu posso? O que eu não posso fazer? Então precisa ter uma regra muito clara de cancelamento. O aluno precisa saber quais são as regras. Precisa ter por exemplo, uma coisa que também a gente vê que o pessoal peca muito é não ter uma boa cláusula de autorização de uso de imagem. Por exemplo, ter todas as informações sobre a saúde do seu aluno no contrato ou anexado no parquet. Isso é muito importante. Uma outra questão também que a gente vê é o descuidado de algumas escolas de permitir que menores de idade façam o treino e não tenham uma autorização expressa dos pais, né? Então, são questões que, claro, tem dezenas delas, mas eu acho que essas eu colocaria assim como
principais pontos que a gente vê que os contratos padrões que se busca na internet tem, mas esses que eu acabei de mencionar, às vezes acaba falhando. Legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui para ti que acabou surgindo agora nesses temas que você trouxe para o contrato ali. Eu recebo muitas perguntas no Instagram, assim, as pessoas com dúvidas em relação a lesões no treino. Existe algo que eu possa fazer, alguma cláusula que me resguarde que proteja a academia frente a essas situações? Vamos lá. São duas questões aí em relação à proteção. A primeira delas é o aluno precisa estar ciente, então o contrato precisa trazer a informação para ele de maneira clara, numa linguagem que ele entenda, que ele está se matriculando numa escola de artes marciais, portanto há contato e, portanto, é possível que haja lesão. Isso precisa estar comunicado para o aluno. Agora, esta cláusula por si só exime a escola de responsabilidade de maneira alguma. Num processo de indenização, o que o juiz vai analisar? O juiz analisa se a escola tomou todos os cuidados necessários para que aquela lesão não ocorresse. Então, por exemplo, se eu nem informei ao aluno que era possível haver uma lesão, eu já falhei com o meu dever de informação. Isso está no Código de Defesa do Consumidor, eu já nem consigo me defender. Você nem avisou o aluno que era possível que acontecesse uma lesão? Agora eu tenho a informação no contrato. Então vamos lá. Puxa vida, eu ensinei a técnica de maneira adequada. Enquanto o aluno estava executando aquela técnica, eu fiz a supervisão, eu fiz a correção, eu orientei acerca dos limites daquela técnica. Por exemplo, vai um arm lock. Olha, você pega o arm lock, faz assim o movimento 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu avisei para o aluno que estava sofrendo o arm lock que a partir do momento que houve toda a extensão, que ele não consegue mais se defender antes de doer, antes dele ouvir um estalo, ele tem que bater? Ou ele tem que falar, parou? Ele dá um comando para que o colega dele parasse com aquela pressão? E de outro lado, eu informei ao aluno que está lá aplicando aquela pressão que ele deve soltar quando o amigo dá um sinal de desistência? Então, eu capacitei os meus professores para que eles orientassem os alunos e para que eles supervisionassem a execução daquele movimento? É isso que o juiz vai querer saber. Qualquer coisa que seja fora do previsível é considerado um acidente e é natural. Perfeito. Aquilo que é previsível e é passível de ser orientado, supervisionado, é evitável. E se o professor não faz, se a escola não faz esse trabalho, ela vai ser responsabilizada. Ficou muito claro e, pô, muito bom. Isso aí a gente já viu algumas vezes acontecer, né? E as pessoas perguntam bastante, até porque, como você falou, é uma modalidade de contato, são articulações o tempo inteiro, elas têm limite. Muitas vezes a gente quer passar um pouquinho achando que vai dar do limite, acaba tendo uma lesão. Mas é que você trouxe também o jovem, chega em casa machucado, o pai não estava nem sabendo o que estava acontecendo, vai querer defender seu filho, vai querer tirar satisfação. Exato. Né? O culpado vai ser sempre o outro lado, nunca vai ser muitas vezes o filho, né? Então a gente tem que estar totalmente resguardado e saber agir nessa hora. Muito bom. Até para poder ilustrar melhor, nós tivemos um caso que aconteceu nos Estados Unidos, né? Um caso que ficou emblemático aí há mais ou menos uns 2 anos. E o que o tribunal buscou saber? Se o aluno estava preparado para defender aquela posição, que ele ficou paraplégico, não sei se... Né? Então, é isso que a justiça vai querer saber. Né? O professor ensinou aquela técnica? Ele ensinou como se defender daquela técnica? Se sim, ok. Se não, responsabiliza. Uma outra situação aqui, na questão contratual, qual o principal ou os principais erros que você vê que as academias cometem com relação aos seus professores, com relação à contratação dos seus professores? Qual a principal falha e qual o caminho que você indica para que todos sigam para suprirem essas falhas? A gente que vem da arte marcial, eu escuto muito quando a gente conversa com donos de academia, e é super natural isso, né, Cavaca? Que é quem pratica arte marcial, normalmente, né, e se é um praticante de verdade, ele pauta sua conduta com base em confiança, com base em lealdade, com base em palavra, aquilo que foi combinado.
Então, essa é uma característica do praticante da arte marcial. E a gente vê que donos de academia querem levar esse conceito com o professor. Sim. Então, o professor dá aula todos os dias, o professor segue ordem, o professor recebe uma remuneração mensal, o professor não pode mandar um substituto para aquela aula. Então, assim, ele preenche os requisitos do vínculo de emprego. E o dono da escola continua tratando esse professor como um parceiro, porque ele está pautado naqueles valores que eu acabei de mencionar. Perfeito. Só que para a justiça, são esses requisitos que eu mencionei agora que vão determinar se configura ou não o vínculo empregatício. Perfeito. Então, o que deve ser feito? Não é errado, de forma alguma, você contratar um professor como empregado CLT, como também não é errado, de forma alguma, você contratar um professor como autônomo, desde que, né, em uma modalidade ou em outra, CLT ou como pessoa jurídica, você faça na prática aquilo que esses dois regimes, cada um exige. Né? Não adianta você ter um contrato falando que é uma coisa e na prática ser outra. Perfeito. Então, de uma maneira geral, acho que não dá para dar uma regra única, porém, precisa ter essa clareza. O professor não pode ser tratado como um parceiro, que é alguém leal, que é alguém que eu tenho confiança. Ele pode ser tudo isso, mas naquela relação ele não é um parceiro. Ou ele é um empregado ou ele é um prestador de serviço. Você define o que melhor atende à tua dinâmica, à condição financeira do seu negócio e coloque no contrato CLT ou no contrato de prestação de serviço aquilo que realmente acontece. Perfeito. A gente cria essa relação mais, principalmente o jiu-jitsu, que é uma troca de energia muito mais próxima devido à constância dos treinos, a rotina, o dia a dia, né? Esse lado mais fraterno ali, essa conexão mais próxima um dos outros, né? Acelera um processo de amizade ali. É quase uma irmandade. Vínculo, irmandade, né? E a gente acaba trazendo muito isso. Eu mesmo pratiquei isso durante muitos anos, né? Você mesmo que acabou me organizando nesse sentido, né? Até mesmo com a gente no começo, a gente, pô, Cavaca, a gente nunca vai usar esse contrato aqui, mas a gente precisa, independente se sou eu ou você, cara, a gente precisa ter um contrato. Né? Porque, como você sempre me ensinou, um contrato a gente vai assinar aqui no momento de alegria, em que os dois estão satisfeitos com aquilo, o acordo que foi colocado, a gente vai guardar na gaveta e tomara que a gente nunca mexa. Mas se um dia surgir alguma dúvida, a gente tira aqui para suprir essa dúvida que aconteceu aqui nesse momento de algo que a gente já combinou lá atrás e acordamos lá atrás. Perfeito. Certo? Então, acho que é muito importante isso. E agora um tema muito comum também nas academias, até onde vai a responsabilidade de uma academia frente ao comportamento dos seus alunos dentro ou fora do espaço da empresa? Então esse também é um mito, né? O pessoal pergunta, puxa vida, se os meus alunos fizerem alguma coisa na rua, eu serei responsabilizado? Então assim, acho que a gente precisa ter em mente que se dois alunos do nada na rua resolvem brigar, a escola não tem responsabilidade. É diferente quando o aluno tem um comportamento durante os treinos repetidamente agressivo, repetidamente desrespeitoso e eu me omito. Então eu tenho que, né, uma das questões da arte marcial que se mistura um pouquinho aí com o direito, que é o tema aqui hoje, que é a segurança jurídica, eu não posso ser omisso. Eu tenho responsabilidade. Então se eu vejo um comportamento inadequado do aluno, por isso que as escolas, de uma maneira geral, ainda bem, tem lá regras do dojo. Perfeito. Essas regras do dojo devem estar replicadas no contrato, que ele vai assinar concordando com aquilo. Então, assim, eu tenho regras estabelecidas. A partir do momento que o aluno, ele dentro da minha escola, ele não segue essas regras, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orientar, eu tenho que repreender, eu tenho que educar, eu tenho que ter então falando de responsabilidade, segurança jurídica, eu tenho que ter um livro de ocorrências no qual o professor vai relatar a ocorrência, o que aconteceu, a medida que foi adotada e muitas vezes eu tenho que aplicar advertência para o aluno. Eu tenho que aplicar uma advertência verbal, às vezes eu tenho que aplicar uma suspensão e, infelizmente, às vezes eu tenho que fazer a expulsão. Por quê? Aquilo que a gente sempre conversa. O coletivo é sempre mais importante que o individual. Então, se eu tenho um aluno que o comportamento dele está destoante dos meus valores, dos meus princípios, da cultura da minha escola, e eu já fiz várias ações
e ele não se enquadra, eu vou ter que expulsar esse aluno, com base no contrato, porque tem uma regra lá. E eu já fiz várias ações para que ele melhorasse e se enquadrasse. Se ele não se enquadra, a opção que eu tenho é fazer a expulsão desse aluno e rescindir o contrato dele. Então, é isso. Eu tenho responsabilidade total dentro daquilo que acontece na minha escola. Perfeito. Aquilo que acontece fora da minha escola é responsabilidade do aluno e, se ele for menor, dos pais. Perfeito. Vamos lá, dando continuidade aqui. Esse é um tema muito legal. Mensalidades, reajuste. As pessoas perguntam muito, né? Os mentorados nossos do programa, eles perguntam muito sobre o medo, né? Eu vejo que as pessoas têm medo de falar de dinheiro, né? A cultura nacional também envolve isso, né? Nós não somos preparados para esse pecado falar de dinheiro, ainda mais na arte marcial, né? Sim. Eu lembro quando eu comecei com as mentorias, nossa, só pensa em dinheiro agora, né? O Cavaca agora só pensa em dinheiro, tudo é dinheiro. Né? Então, como é que a gente lida, né, com esse reajuste que a gente hoje na Zenit traz de forma anual para que isso seja uma regra clara para todos os alunos e não dê questionamento algum? A gente faz de maneira anual porque existe uma legislação, né, que está em vigor há bastante tempo, já tem algumas décadas, que ela não permite o reajuste por um período menor que 12 meses. Então, o reajuste deve ser feito anualmente. Isso precisa estar, evidentemente, no contrato e precisa também estar claro para o aluno que haverá um reajuste. Mas isso conversa muito com o tema desse nosso bate-papo aqui, que é a segurança jurídica. Por quê? Porque quando um professor, um dono de academia, ele tem esse receio, ele se permite ser influenciado por essa cultura que dinheiro é um pecado, eu vou reajustar de novo, o que o aluno vai pensar? O aluno não vai pensar nada. O aluno vai pensar o quê? Que é natural, que você está agindo de acordo com a lei e que você presta um bom serviço e que, assim como o aluguel reajusta, a escola dele reajusta, a escola do filho dele reajusta, o IPVA reajusta, o alimento reajusta, tudo reajusta, né? Porque a gente vive num país de inflação, a sua mensalidade também. Por quê? Porque os seus custos reajustam. Então, eu acho que são duas coisas que andam muito juntamente, assim, que é, você precisa propiciar que o seu aluno tenha uma percepção de valor do serviço que você presta e que você, portanto, tenha muita segurança, muita tranquilidade para aplicar o reajuste. Por quê? Porque quando você deixa de aplicar o reajuste, eu acho que é aí que conversa com o tema, que é a segurança jurídica, você passa a criar outros problemas. Você aumenta o seu risco. Por quê? Porque você deixa de fazer investimento, por exemplo, em estrutura, você deixa de fazer investimento em manutenção, você deixa de fazer investimento em capacitação para o seu time como um todo, não só para os professores. Você deixa de ter uma assessoria jurídica. Por quê? Porque você tem redução de margem. Se você não reajusta, você passa a ganhar menos. O valor da sua receita, daquilo que você recebe, passa a ter menos poder de compra. E com isso você reduz a sua margem. Você reduzindo a sua margem, você espreme cada vez mais a sua capacidade de investir no seu negócio. Perfeito. E aí qual que é a consequência lógica disso? Aumentar o risco. Perfeito. Então, sim, sem dúvida, sem medo, gerando percepção de valor, prestando um bom serviço, na minha convicção, não é nem opinião, eu sou convicto disso, de que deve haver o reajuste, sim. Perfeito. Em cima disso que você trouxe aqui agora também para a turma e também do que a gente conversa bastante, eu chego até a dizer que o aluno nosso que é profissional do seu segmento, do seu ramo, e ele acaba vendo que a própria academia onde ele treina não tem essa evolução, né, em questão de valores, até mesmo no preço, é muito engraçado eu falar isso, mas eu tenho a visão de que até esse aluno, se você não aumentar o seu preço, desvaloriza o seu negócio frente ao teu cliente. Sem dúvida, sem né? dúvida. Então, porque o cara vê, tudo que você falou, aumenta a escola, IPVA, faculdade, aluguel, tudo, alimento toda semana, tudo. Aí a única coisa que não aumenta é o jiu-jitsu. E aí você vê tudo se degradando ali, né? Então você vê tudo ficando para trás e a pessoa... Aí daqui a pouco eu já vi casos do aluno sair de algo mais barato para ir pagar no mais caro. Para ir para o mais caro. Por quê? Não é mais caro, mais valor agregado, né? E automaticamente você jogando esse preço e agregando valor,
cara, justifica tudo e o cliente paga com satisfação porque ele valoriza aquilo que ele está recebendo e não tem problema algum pagar. Né? A partir do momento que você entregue. Né? Exato. E a gente está falando de coisas assim banais. Por exemplo, o aluno quer tomar um banho quente e não tem. Por quê? Porque o dono da academia tem medo de reajustar, ele tá com a margem super espremida, ele não tem dinheiro para oferecer um banho quente para o aluno dele. E o aluno, é o que você falou, o aluno vai sair dali, vai para uma outra escola que vai cobrar às vezes 30%, 40%, 50% mais, porém ele vai ter o banho quente, ele vai ter o tatame limpo, ele vai ter um ambiente cheiroso, né? Enfim, ele vai ter um ambiente agradável para passar algumas horas do dia. Então é isso, uma coisa puxa a outra. Eu acho que é um tema que infelizmente a gente vê que é muito recorrente mesmo dos mentorados, mas eu acho que, como você bem colocou no começo ali dessa questão, é mais uma questão cultural que precisa ser combatida e vencida. Que eu vejo que é o medo também de muitos, já nesse mesmo tema de mensalidade. Sempre quando existe mudança, existe alguém procurando pelo em ovo. Sempre tem 99,99% dos clientes, mesmo com valor agregado ali, eles não reclamam de nada, vão lá e pagam, mas tem aquele 0,01 que é o chatão da rodada, né? Uhum. Ele não sabe nem o que ele está falando, mas ele precisa reclamar. Se tu vai trazer algo muito positivo, primeiro ele reclama para depois ele elogiar. Né? E como lidar com essas reclamações que eu vejo que é um medo do dono de academia de perder clientes nesse aumento? Para mim é muito simples essa resposta. Para mim ela vai ser super curta. Este aluno que você acabou de mencionar e que existe, infelizmente, não é o seu cliente. Perfeito. Ele não é o seu cliente. Eu acho que um dos erros estratégicos é o dono da escola achar que ele vai conseguir atender todo mundo. Ele não vai. Tem pessoas que são impossíveis de você manter satisfeito. E tá tudo bem. Tudo bem. Não é seu público. Ela veio e reclamou. Ah, né, como você disse, qualquer mudança vem uma reclamação. Evidentemente que cabe a nós fazer a explicação, né, mostrar para aquela pessoa o porquê da mudança, e se ela mesmo assim não se convencer de que aquilo é bom para ela, ok. Eu acho que cabe a nós, de uma maneira muito serena, muito tranquila, orientá-la e sugerir que ela procure um lugar que esteja de acordo com aquilo que ela está buscando, porque ali ela não terá. E ainda damos 3 endereços para ela poder escolher. Exatamente, né? Você pega aquele seu concorrente, nota 10 e fala, ó, tô te mandando de presente. De Troia lá dentro. Mas muito bom, Marcelão, muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela tua aula. Com certeza a galera vai tirar aí bastante proveito, aí muita coisa boa para vocês poderem ter noção da parte jurídica, segurança jurídica aqui das academias de artes marciais. Aproveitem aí, anotem, estudem e botem em prática. Qualquer coisa, só chamar o Marcelão aqui que ele auxilia. Valeu? Marcelão, obrigado, irmão. Valeu. Prazer. Tamo junto. Os.